Boa noite, estamos começando o programa Argumentando, hoje trazendo o Odir, presidente da associação que trata a Associação de Revendedores de Veículos aqui do estado do Amapá, e que nós temos um assunto muito importante, delicado e que mexe com todo mundo. Por isso que ele está aqui para trabalhar conosco. Daqui a pouquinho mais, na volta, você vai conhecer os detalhes dessa entrevista. Bem, com a sua atenção, nós vamos começar essa entrevista com o Odir Cantuária, que é presidente da Associação dos Revendedores de Veículos Automotores. Odir, uma satisfação muito grande tê-lo aqui para a gente conversar sobre os assuntos do comércio, mas principalmente aqueles que a gente pode botar para o lado, desatravacar a vida de todo mundo. Eu agradeço pelo espaço que a Band está nos proporcionando e mandar um abraço para os meus companheiros de luta. E estamos aqui à disposição para tentar ajudar e esclarecer a opinião pública a respeito da Lei 1847, que é o objetivo dessa entrevista. 1847 é uma lei estadual que foi promulgada no apagar das luzes de 2014, mas que está em pleno vigor e, ao contrário da lei que deveria vir para favorecer as questões sociais, vem para, na opinião de todo mundo, atrapalhar essas questões sociais. Mas, antes de falar especificamente da lei, esse negócio, quantos revendedores de veículos vocês têm aqui em Macapá agora atuando? Macapá e Santana, vamos colocar os dois logo. O comércio de veículos no estado do Amapá teve momentos de altos e baixos. Nós já vivemos momentos excepcionais de vendas. O momento agora não é de muito... Hoje nós estamos vivendo numa das piores crises do segmento automotivo. Quem está acompanhando a imprensa nacional está vendo que a queda de vendas hoje, inclusive saiu o dado da FenaBrave. 19,2%. Isso, produção, né? Produção. Vendas são 25%, 26% de queda. Os pátios estão cheios. Lotado. Hoje a grande montadora, que é a Fiat, a maior montadora no Brasil, parou a sua linha de produção porque não tem mercado. Não tem mercado, não tem crédito, porque o governo enxugou o dinheiro no mercado, se tornou caro. O cidadão não consegue hoje fazer aquela troca de veículo que ele fazia com uma certa constância. A cada 18 meses ele trocava o seu veículo e isso alimentava uma cadeia muito grande, que é o segmento do que nós atuamos, de veículos usados. Ela está parada, totalmente parada, estagnada em função desses aspectos. E aí veio a Lei 18.047 nos trazer realmente um porrete. Porque é um porrete, porque ele veio nos acabar, acabar. Antes da lei ainda, tu já quer entrar na lei, mas vamos falar antes da lei. Nesse conjunto assim, você acha, tem o quê? 25, você falou 25, né? 25 empresas, né, fazendo esse negócio. Isso. É melhor quando está com um veículo zero, com dificuldade de venda, ou atrapalha uma questão e intervém na outra? Não, o mercado dinâmico, aquele mercado em que a livre concorrência ela está atuando plenamente. E o mercado de automóvel, não existe nenhuma loja, nenhuma marca que o cidadão possa, o comprador possa ficar satisfeito. Ou seja, é impossível você ter só no local todos os modelos, todas as marcas, todas as cores, todos os opcionais. Então essa pluralidade de comércio é que nós vemos, por isso que existe lojas de carro, uma no lado da outra, na mesma rua. Por quê? Porque o cidadão ele vai ter como escolher, ter onde procurar aquilo que ele está querendo para O que mais comprar. Influencia na aquisição de um carro? A cor, a marca ou o preço? São várias variáveis que levam à tomada de decisão. Logicamente que o preço sempre vai ser um determinante, mas não é a determinação final. Vai ter alguns detalhes que eles vão levar em consideração: cor, opcional, potência, atendimento.
todo é um atendimento conjunto. é fundamental, fundamental, né? Fundamental. E no nosso segmento, que é o segmento de veículos usados, ele tem a confiança. Por quê? Há um adágio que a pessoa diz assim, você compraria um carro usado de fulano? Isso quer dizer que se aquele fulano é uma pessoa confiável, você vai comprar o seu carro usado daquele cidadão, um vizinho, um parente, e a mesma coisa se traz para as lojas de carro também, que nós precisamos passar o quê? Confiabilidade para que o cliente venha nos procurar e fazer a compra, não só a compra, a venda também, porque a venda, ela traz consequências graves, tão graves quanto uma compra mal feita. Pois é, nós vamos então, depois dessa preliminar, um rápido intervalo, a gente volta já já, agora sim, para falar da lei. Essa lei que está dando tantos problemas. Aguarde, porque nós voltamos já já. Bem, estamos de volta para o segundo bloco e agora sim falando da importância dessa lei. No final do ano passado, foi aprovada uma lei na Assembleia Legislativa, por iniciativa aí, principalmente do Tribunal de Justiça, não é, que também estava implantando os novos cartórios e fez com que isso criasse um certo entrave pela forma como essa lei foi apresentada. Ela tem, além da lei em si, que define a obrigatoriedade do registro do documento de compra e venda no cartório, através do Renavan, na observação lá do Renavan, você tem lá uma tabela progressiva de acordo com... De acordo com o quê? Com o modelo do carro, com o preço do carro, com o humor do tabelião, como é que é? A tabela, ela começa, ela só tem um anexo, que é o anexo 1, que ela começa de um valor de R$ 98 reais. Isso para dar um carimbada só. Exato, por valor, qualquer valor, ou seja, de 1 centavo a 10 mil reais, você vai pagar R$ 98 reais. Um veículo de 10 mil reais. Se for R$ 1.000, se você vender uma moto de R$ 1.000, que é a média dos valores de venda de moto, é R$ 1.000, R$ 2.000. Você vai pagar R$ 98 reais para fazer o comunicado de venda através do DUT eletrônico no cartório. E esses valores eles vão progressivamente até 498 para o valor de 80 mil para frente. Ok? Só que o comunicado de venda... Diz para o telespectador, a tabela toda, são só quatro... Não, ela começa de 0,1 centavo a 10.098, de 10.001 centavo a 20.198, de 20.001 centavo a 40.298, de 40.001 centavo a 80.398 e qualquer valor acima de 80.001 centavo, 498. Pois é, quer dizer, os carros mais caros, então, 498, 500 reais para dar a carimbada lá. Exato. E aí... E qual é o documento que eles ficam lá? Nenhum, né? Não, o documento lá não fica nenhum. Eles vão acessar o sistema GETRAN, o sistema do DETRAN, para fazer o comunicado de venda. Algo que já está disciplinado. Pois é, já está disciplinado no Código Brasileiro de Trânsito, no artigo inclusive específico no DUT. Está transcrito no DUT? Que é a lei, é o Código Brasileiro de Trânsito. O DUT que a gente está falando é o documento do carro, que você tem aí, olha. É o próprio documento do carro, que está aqui, né? Exato. A legislação, as duas legislações, tanto o Código Brasileiro de Trânsito, no artigo 134, já disciplina a transferência, a obrigatoriedade, e o artigo 396 do CPC, que é a obrigatoriedade dos cartórios reconhecer a assinatura do vendedor e do comprador. E aí o mais grave é que essa lei, ela vem por uma imposição para o vendedor do carro, se ele não aderir à lei, ou seja, não pagar as taxas que o cartório vão cobrar, ele não reconhece a assinatura do cidadão e ele não pode dar sequência no processo de transferência de venda do veículo. E aí isso está nossa ótica. Quem isso é um paga, absurdo. O comprador ou o vendedor? Veja bem, normalmente quando você está comprando um veículo, há um acordo tácito entre as partes, quando se principia um negócio entre particulares.
Mas entre a empresa, normalmente, quando um cidadão vai vender um carro para a empresa, ou a empresa está vendendo o carro para o consumidor, o que é que acontece? Normalmente essas despesas ficam tudo por conta da empresa, que o cidadão pensa que não está pagando, mas está pagando, porque ele vai influir na lucratividade. Tendo em vista de que o mercado hoje de automóvel está em franco decréscimo, não tem como nós incluirmos esse valor e fazer o repasse para o cidadão. Porque isso está implicando em negócios? Dessa maneira, praticamente, inviabilizou o comércio de carro, principalmente na faixa menor, que é essa faixa aqui de 20 a 40 mil. Por quê? No momento em que o cidadão vende o carro para uma loja, a loja tem que passar esse carro para o nome da empresa. Correto. Vai pagar o processo. Já paga aí um... Ok, paga uma vez. Uma vez. Quando ela vende, com uma margem de lucro de 5%, que é a média, ela paga novamente, e aí nós estamos falando de um carro de 40 mil, nós estamos falando de R$1.000. De taxas que você vai ser obrigado a pagar. Um carro de 20 mil, não tem lucro. Não tem lucro, Acabou. seria não ter lucro. Era Acabou. Apenas eu fazer careta para cego. E né? as empresas aí, a empresa que emite a nota fiscal tem que pagar o ICMS, independente se teve lucro ou não. Correto. Ela vai ter que pagar o ICMS na faixa de 0,85% do pé de nota, e aí viabilizou totalmente o mercado de automóvel para as lojas formais. De quem foi essa grande ideia? E aí, Sabes aí de quem sabe? Foi da Assembleia Legislativa, né? Não, nós temos a informação de que isso é uma lei que veio, a mensagem veio do Poder Judiciário, veio do foi o autor, Tribunal então, de Tribunal de Justiça, manda para a Assembleia logicamente pôs em votação e foi aprovado. Agora, o que nos causou muita surpresa é que a sociedade em si não foi informada sobre essa tramitação dessa lei. E vocês foram informados? Não tivemos nenhuma consulta, só soubemos dela quando ela já estava praticamente em vigor nos cartórios. Que aí, em conversa, acabamos tendo conhecimento que a partir do dia 5 de maio, ela seria cobrada. Isso Qual é o título desse pagamento? É serviço? O que é? É imposto? É imposto? É contribuição? Qual é o título? É uma taxa aqui de um fundo que veio instituído aqui na lei. Então essa lei criou um fundo, que é o FRCV, eles falam aqui, ela vem instituindo aqui. Esse fundo, quem gera esse fundo? É aqui, ó, o fundo, o FERC. É um fundo que é gerido, logicamente, para quem gera os cartórios, né? Eu acredito, eu não tenho conhecimento. Pois é, porque alguém teria que gerir esse fundo, teria que ter algum objetivo, não é? Para saber também onde se aplica, porque não é possível que o cartório pegue o dinheiro e fique com ele. Não, o objetivo, segundo as informações, inclusive, nós estamos nos movimentando desde fevereiro, quando tomamos conhecimento que ela seria cobrada, e já conversamos com o presidente da Noreg, já conversamos com a desembargadora presidente do tribunal, já tivemos conversa com o desembargador Carmo Antônio. O desembargador Carmo Antônio é o corregedor, né? A sociedade toda empresarial está envolvida nisso, porque nós temos o apoio do FEComércio, nós temos o apoio da Associação Comercial, nós temos o apoio do sindicato, que é o Sincodiv, que é das concessionárias, e temos o apoio da CIA, que todos esses representantes, diretores, nós tivemos hoje conversando com o desembargador Carmo Antônio, que nos orientou a entrar com o pedido de suscitação de dúvidas para que a gente possa verificar em que situação nós podemos tentar resolver ou minimizar pelo menos essa cobrança. Para extirpar essa lei do mundo jurídico. Tentar pelo menos minimizar o grande prejuízo que isso está trazendo hoje para o segmento de compra e venda de veículos. Pois é, nós vamos a mais um intervalo e a gente volta já para terminar a entrevista, mas antes já dizendo que você tem certamente os seus aliados. Vamos falar desses aliados que estão nessa motivação, com essa motivação para fazer a modificação dessa lei, uma lei estadual aprovada no final do ano passado na Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. A gente volta já. Bem, estamos de volta agora para o último bloco
E como fica em essa situação? Vocês vão entrar com uma suscitação de dúvida. Uma suscitação de dúvida para quem? Vai dirigir para quem? Por orientação jurídica da nossa assessoria jurídica, que está cuidando na nossa associação, nós vamos fazer essa suscitação de dúvida via os cartórios. É para que eles se posicionem a respeito se há como fazer É uma questão extrajudicial. E daí nós vamos tentar verificar todos os meios jurídicos ou até políticos para tentar reverter essa situação. Já examinou a questão da constitucionalidade desta lei? Já foi examinado? As informações que temos da assessoria jurídica que ela é uma lei anticonstitucional. Ela é uma lei constitucional porque ela vem usurpar um poder, vamos dizer assim, que é da União. A União é que legisla sobre veículos e transporte, como bem está definido no artigo 22 da Constituição, passando para o Detran, o Denatran, e o Denatran, através do Detran, é que fazem essa regulamentação. Né? Inclusive, as transferências de propriedade, elas estão claramente, as leis, a legislação no próprio DUT, os quais... E não há referência nenhuma a essa 18... Os quais deve ser obedecido, estava sendo obedecido normalmente em todo o território nacional, porque isso é uma matéria de cunho nacional. Não pode ser cada um estado ter uma legislação específica para fazer o que já está definido na legislação federal. Eu acredito que o desembargador Carmo Antônio, com a expertise que ele tem, com a sapiência que ele tem, o conhecimento que tem, ele pode, através de um ato próprio, não é, que são as resoluções que ele toma, ou então o ato próprio para a elaboração dessas regras, também poderia questionar essa própria lei. O problema é que ela está atrapalhando a vida de todo mundo, né? Totalmente. Ultimamente o segmento está em queda livre, né, e não é uma queda Quantos pequena. empregados o segmento tem? Olha, se você for pegar... Tem 25 empresas? Uma medida de uma loja por outra, ela tem uma média de 8 funcionários. Uma loja outra tem uma média de 8 funcionários. Mas 200 funcionários. Eu, no meu caso específico, eu tinha 8, mas eu já não tenho mais os 8, eu só tenho 4. E são funcionários qualificados, né? São funcionários que têm uma média salarial acima de R$2.000, em função de comissões de venda e outros atrativos, porque são funcionários com um grau de conhecimento um pouco melhor, vamos dizer assim, porque o comércio de automóvel assim exige. Pois é, quer dizer que no caso do cartório, ele te dá uma nota de quê? Qual é a nota que o cartório te dá comprovando de que você pagou essa taxa nova? A partir da instituição da promulgação dessa lei, os cartórios passaram a emitir a nota fiscal. A nota fiscal de prestação de serviço. Então ele cobra que título isso é? Serviço? Cobra como serviço e tem eu no momento agora não lembro, mas tem um código específico que foi criado para essa situação. É tipo como se fosse uma busca de documentos, qualquer coisa assim. Para dizer que prestou um serviço? É uma prestação de serviço. Que você nem quer, não tem interesse, porque ele vai ser prestado lá adiante. Ela já e na hora de dar uma confusão aqui, quem que assume a responsabilidade? O cartório assume? No Detran, por exemplo? O que eles fazem, na realidade, é o comunicado de venda. Eles entram no sistema... Sim, aí não faz trabalho nenhum, né? Não, só faz incluir os dados do comprador para que se dê sequência no processo de transferência lá no órgão de trânsito, que é o Detran. Então, se preenche o documento, vai ao cartório, reconhece as assinaturas e através da lei 1847, o cartório faz o comunicado de venda, ou seja, coloca no sistema de que aquele carro já foi vendido, para dar sequência no processo, para que realmente, no jargão popular nós chamamos, para que rode um novo DUT, é necessário que se leve o carro para a vistoria veicular, não vai dê entrada na documentação no processo normal, por que não entrega no cartório o carro para ele fazer isso aí? Pague as taxas novamente do Detran, porque tem as taxas específicas agora de transferência, além da que você pagou para o cartório, você ainda tem as taxas normais do Detran. Taxas que você pagaria, já que pagava. Seriam normalmente, para poder sair um novo documento no nome do novo proprietário. Rapaz, está parecendo até conto da caronchinha. Vou te falar uma coisa, a gente inventa aqui na Amapá algumas coisas, copia errado, não é? Verdade. Que foi essa lei
Se eu não me engano, tem no Ceará, não é? Tem no estado do Ceará, tem no estado da Bahia, tem no Rio de Janeiro. Mas não é desse tamanho, né? Não, os valores lá no Ceará, que nós temos informações de R$70, na Bahia 85 e no Rio de Janeiro é 35. Mas aqui compensaria se é 70, 80? Eu acredito que não, porque nós temos uma Não tem economia, porquê, né, nós temos uma rapaz? economia muito incipiente, as coisas estão tão difíceis para todo mundo, que eu acho que uma renda extra como essa, na nossa visão, para os cartórios, não tem nenhuma justificativa, porque o cidadão não ganha nada com isso. Agora, se não der certo essa parte aí, vai evoluir para a mandado de segurança? Não há, nós vamos buscar o remédio necessário para que isso venha Pois um é, dia, eu não a gente sei. tem que acabar com esse negócio de aceitar por aceitar. Não. Aceitar nós não vamos aceitar. É. Aceitar pura e simplesmente do jeito que está, não. Nós estamos abertos à negociação, nós estamos abertos a ouvir a explicação, a né? associação dos cartórios, como já conversamos, mas não chegamos a um acordo nos valores que aí estão. E aí nós vamos buscar o remédio que seja necessário. Essa tabela, esse anexo que tem à lei, é uma tabela mutável? Pode mudar só a tabela? Pode ser uma tabela anexa, né? Que sim, um anexo pode ser feito uma mudança alterado. qualquer. Inclusive o próprio tribunal pode fazer isso. Eu não tenho conhecimento jurídico nesse aspecto, mas eu acredito que sim. Através de provimento. O tribunal pode fazer exatamente isso, uma vez que define a tabela. Quem define as tabelas dos emolumentos, chama os emolumentos judiciais, é o tribunal. Inclusive porque ela não vai ficar imutável. Se ela continuar em vigor, um dia ela vai ter que ser aumentada. Se ela pode ser aumentada, ela pode ser ela pode ser diminuída, diminuída. sem dúvida nenhuma. E agora tem que integrar a realidade local, né? Correto. Tem que integrar. Você falava que são negociados em torno de 1.500 carros ainda nesse período. Nós fizemos levantamento junto ao Detran e do Detran local. Nós tivemos, vamos pegar um exemplo, no ano de 2014, que já foi um ano ruim, atípico, já não foi um ano tão bom. Isso. Nós vendo aqui no Amapá foi vendido aproximadamente, foi transferido veículos usados, 12 mil carros. 12 mil carros. 12 mil. 12 mil carros. Já de janeiro até... Uma média então aí de que... 12 mil carros, estão colocando 1.000 carros mês. 1.000 carros mês. 1.000 carros mês. Já é um número baixo em função do que era antes. Sim. Tá. No ano agora de 2015, de janeiro até abril, o número fechado no Detran, estava na mesma ordem, na faixa de 4.000 carros. Então, nós estamos verificando que é um decréscimo normal, porque o mercado está realmente em crise, o mercado automobilístico todo ele, a cadeia toda está em crise, eu costumo dizer para os meus pares que isso aqui é o imposto cartório. Esse imposto cartório veio desestimular, né? veio desestimular ainda mais os empresários que hoje tocam com muita dificuldade os seus negócios na compra e venda de veículos. E quando o camarada vai lá ainda para, vamos dizer, certificar outros documentos, ele paga, além desse, paga todos os emolumentos, né? Normais, a assinatura por autenticidade, a cópia autenticada que você vai precisar deixar nos seus arquivos, toda a documentação, ela não excluiu nenhuma das taxas que se pagava normalmente. Agora, o que vale ressaltar é que a tabela do comunicado de venda, publicado no Diário Oficial do Estado, do dia 24 de setembro de 2014, ela já definia o valor do comunicado de venda para qualquer veículo, que era de R$10. Então, se você quisesse fazer o seu comunicado de venda, você ia até o balcão do Detran, com uma cópia autenticada do seu DUT, sim, e você pagava uma taxinha de R$10, estava feito o comunicado de venda para atender exatamente o que fala o Código Brasileiro de Trânsito no artigo 134. Pois é, nós estamos chegando ao final da entrevista aqui com o Odir. Eu quero agradecer muito pela sua vinda aqui, para esclarecer a população, esclarecer mais esse golpe que é dado, né, na economia local, para localizar, para colocar naquela pirâmide, no topo da pirâmide, que o pessoal de cartório é de topo de pirâmide. Não é? O pessoal de cartório não é de base de pirâmide, é de topo. E aí querem mais. Porque as pessoas são assim, quanto mais querem, quanto mais tem, mais querem. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o espaço de ter a oportunidade de trazer aqui essas informações para as pessoas, que muitos foram surpreendidos, estão sendo surpreendidos e vão ser surpreendidos no momento que chegar no cartório para fazer a assinatura, porque a pessoa vai lá não para fazer comunicado de venda, ela vai lá para reconhecer a assinatura da venda do veículo. E aí ela é obrigada a aderir a uma lei da qual ela não quer. Pois é. Tá, muito obrigado. Okay.